Olá, olá, bom dia! Excelente sexta-feira, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos ao vivo aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. E hoje nós estamos chegando ao nosso sexto episódio do V3+. Esse nosso encontro diário aqui no mês de janeiro, às 6h58, onde que a gente discute estratégias e métodos que já funcionaram para mim e que, se já funcionaram para mim, também podem funcionar para você conseguir vender mais. Meu nome é Tamara Davis e no episódio de hoje eu vou ensinar vocês, vou contar para vocês o que eu fiz para conseguir vender 500 vezes mais um produto, um serviço, né? Uma prestação de serviço. Eu sou prestadora de serviço e todas as informações, né, o conteúdo que eu passo aqui é direcionado para vocês que são empreendedores e prestadores de serviço. E antes de nós começar o conteúdo de hoje, eu vou convidar vocês para fazerem um movimento junto comigo, que é encaminhar essa live para outras pessoas que também podem estar se beneficiando com esse conteúdo. Então vamos aqui embaixo, galera, aqui no aviãozinho, vamos estar enviando essa live para pessoas que podem estar se beneficiando com esse conteúdo e com um pouco da história que eu vou estar compartilhando com vocês. Ok? Sexta-feira chegando, né? Mais uma semana finalizando, a segunda semana do mês de janeiro, segunda semana do ano. E nessa sexta-feira, eu quero convidar vocês a nós nos conectarmos com esse momento presente, para que a gente possa estar usufruindo e estar recebendo com toda aquela potência, todo aquele entendimento que de fato a gente precisa para podermos evoluir. Então eu vou convidar vocês, pessoal, nesse momento a encontrarem uma posição confortável, mesmo que se você estivesse nesse momento se preparando, se arrumando para ir para o trabalho, talvez, né, tá fazendo uma outra atividade, só por esse momento se concentrar no momento presente, fazer algumas respirações para sentir a totalidade da vida, do corpo nesse momento, fechando teus olhos assim que tu se sentir confortável. E nesse momento eu convido você a olhar para você, como pessoa, como prestador de serviço, como indivíduo no meio que tu tá conectado com as pessoas do trabalho, com a família, nas posições, nas diversas posições que nós, né, ocupamos. E nesse momento eu quero trazer como encerramento dessa primeira semana, no dia útil, na sexta-feira, uma reflexão do servir. Entendendo que todos nós, quando chegamos para essa vida, viemos com dons e com talentos que são naturais. Só que no decorrer da nossa vida, a gente vai perdendo esses dons e esses talentos. Então permita nesse momento sentir aquilo que te deixa vivo, que te faz sentir viva. Quais são as atividades do meu dia a dia, do meu trabalho, que eu percebo que eu faço com prazer, com naturalidade, com expressão, com vitalidade? E assim que tu for encontrando essas tarefas, essas atividades, esse teu servir, teu dom, teu talento, assim que você se sentir confortável, você pode abrir os seus olhos em 3, 2, 1. Bom dia, galera! Sejam todos muito bem-vindos para o nosso sexto episódio do V3+. Porque é tão importante essa nossa conexão. Nós usamos e utilizamos tantos papéis no nosso dia a dia, e é tão importante nós estarmos conectados com a nossa natureza. Ontem à noite eu estava lendo, estava estudando um pouquinho antes de dormir, e eu estava lendo um livro, inclusive, da Monja Coen, que eu gosto dela, e ela falava assim: as pessoas estão cada vez sentindo que elas estão com menos energia. Então, em algum momento da vida da gente, a gente percebe que falta energia para a gente poder realizar aquilo que a gente gostaria. Nós nos sentimos mais cansados. Mas tem pessoas que passam muitas partes da vida se sentindo cansados. E ela justifica. Ela fala: na real não falta energia. Falta você fazer aquilo que te faz sentir mais vivo.
Então, nesse momento, quando eu faço essa conexão com dons naturais e com talentos, eu gosto de fazer essa conexão, por quê? Porque todos nós viemos realmente com dons naturais, né? Quais que eram as brincadeiras que a gente gostava de fazer quando nós éramos crianças? E se a gente for pensar, todas as nossas brincadeiras de criança, elas eram de servir. Eu vou dar meu exemplo. Eu, por exemplo, gostava de brincar de vender o tempo todo. Eu tinha lojinha, eu produzia coisas e fazia nas minhas brincadeiras. A Bianca, que é minha irmã, ela gostava de ensinar as bonecas, ou ela juntava a primarada e ficava ensinando. E pode parecer engraçado ou coincidência, mas não é. Quando a gente consegue manter os nossos dons naturais, a gente consegue fazer essa conexão não só conosco, mas com a nossa natureza também. E eu tô essa semana, até eu vi que tem uma galera da Repeppers aqui, eu tô essa semana desde a segunda-feira de manhã treinando uma equipe de novos consultores, né? Segunda-feira eu treinei uma equipe de consultores experientes que já estão um tempo servindo, vendendo o seu servir. E a partir da segunda-feira de tarde até hoje eu vou estar treinando, formando, capacitando, no total 20 pessoas que vão servir outras pessoas e ajudar a resolver problemas, né? E é legal ver o quanto que as pessoas evoluem no decorrer de uma semana. O quanto que, quando a gente consegue se conectar com os nossos valores, que o treinamento ele começa na conexão dos nossos valores, vai ficando mais fácil. Depois são coisas técnicas, só são os ajustes que a gente precisa fazer. Mas quando a gente vai fazendo com uma naturalidade, vai ficando mais simples. E eu quis abrir, né, realmente por essa questão de falar sobre energia. O quanto realmente eu estou fazendo coisas, atividades e tarefas que estão me fazendo realmente dar minha totalidade, me sentir vivos. Porque a nossa vida ela passa muito depressa, muito rápida, né? E quando nós somos prestadores de serviço, se a gente não faz aquilo que faz o nosso coração realmente e de fato brilhar, provavelmente a gente não vai conseguir entregar a nossa totalidade. E foi mais ou menos entendendo isso que eu consegui entender a necessidade dos meus clientes e, gente, aumentar, quando nós somos prestadores de serviço, vamos lá, vamos pensar agora, né? Você que está me escutando agora, que é empreendedor, prestador de serviço, quais são os serviços, até eu vou convidar vocês a fazerem esse movimento e escreverem, quais são as prestações de serviços que vocês fazem hoje? Quais são as prestações de serviços que vocês entregam hoje? Escrevam aí, das mais diversas, né? Aqui eu tô vendo prestadores de serviços de todas as áreas. Então, aquilo que eu faço, por exemplo, tá? E que a Lara tá aqui. Se eu sou, nesse momento, por exemplo, uma confeiteira, quais são as prestações de serviço que eu presto? Eu sou especialista, por exemplo, no caso da Lara, né, em datas comemorativas, em festas de aniversários, em casamentos. Qual que é a minha especialidade? Escrevam aí. Vamos tendo clareza daquilo que a gente faz com uma especialidade mesmo. E a gente entende que, da mesma forma que o nosso ano ele passa por estações e por fases, né? As nossas vendas, a nossa prestação de serviço, ela também passa por diferentes fases. Então, tem alguns momentos que eu consigo automaticamente potencializar alguns produtos e em outros eu não consigo dar toda essa potência que de fato eu gostaria ou que eu deveria. E para eu conseguir manter uma alta performance ou manter aquele meu plano estratégico com a entrada de caixa e de dinheiro que eu gostaria de ter no final do mês, alguns prestadores de serviço fazem, inclusive no final da semana, ou no final de uma quinzena, no final de um bimestre, de um ano, enfim. Cada um tem a sua forma de fazer as suas divisões, eu consigo ter o resultado que eu quero. Porque senão, o que acontece, né? Nós, prestadores de serviço, muitas vezes nós estamos em todas as funções. Então, nós estamos prospectando o cliente, nós mesmos estamos fazendo as vendas, fechando o contrato, entregando o serviço. Para alguns que já têm colaboradores, estão liderando os colaboradores também. Nós estamos envolvidos em várias e diversas áreas. E em alguns momentos eu estou tão focado no operacional, nessa entrega que é o just to do, né? É só o que eu tenho que fazer, que eu esqueço de pensar de que formas eu posso alavancar o meu negócio, ou de que forma eu posso ganhar mais.
E ontem, por coincidência, uma pessoa que trabalha comigo, ela falou assim: nossa, Tamara, eu tô vendo teus anúncios das suas lives de manhã e eu tô achando esses números tão distantes. É porque quando a pessoa tá muito na operação, ela não consegue pensar em formas de alavancar e de levar o negócio delas. É por isso que a gente começa as nossas lives e nossos episódios às 6h58, que é o momento que tu ainda não está trabalhando. Talvez até a cabeça tá pensando no que tem que fazer durante o dia, mas é o momento de planejar, é o momento da gente escrever. Porque eu poderia agora perguntar para vocês, quando foi a última vez que tu pegou um papel e uma caneta na mão e colocou qual que é o teu servir? Quais são as suas prestações de serviço? A gente não tem esse costume de fazer isso, né? Nós estamos sempre voltados para o fazer. E ontem eu falava, a vida só vai nos dar aquilo que a gente pedir. Então, se eu não pedir o crescimento ou só ficar reclamando que eu tô com muita atividade, que eu não consigo buscar novos crescimentos, provavelmente eu realmente não consigo. Então, eu agradeço tudo que eu já tenho e fico pensando agora, como prestador de serviço, para onde que eu quero ir nesse momento? Vocês já aprenderam comigo, né? Eu quero ser artista, eu quero ser o líder ou eu quero ser o dono do meu negócio? Quais as 3 posições eu quero seguir por um determinado tempo? Ah, tá, mas eu não consigo ir para o próximo nível agora. Ok, não tem problema. A gente vai dando passo por passo. Quando vê, tu vai estar no próximo nível. Passo por passo, você vai estar no próximo. A gente tem que trust the process, né? Nós temos que acreditar no processo. Bom, e foi mais ou menos isso que eu fiz. O que eu percebi, eu vou trazer muito para um caso real para que vocês possam entender o meu e ir adaptando para a realidade de vocês. Como todos vocês sabem, esse caso aconteceu numa escola de idiomas, na Hey Peppers, mais especificamente aqui em Santa Rosa. E até um tempo atrás, os alunos eles tinham um período para entrar na escola, né? Então nós tínhamos a época, as coisas mudaram muito nesses últimos meses, né? Mas tinha uma época de matrícula, que são 2 momentos do ano, o período de férias, que é o período agora de janeiro, fevereiro e março, e o período de férias de inverno, que é o período de junho, julho e agosto. E eram esses 2 momentos que aconteciam de fato as vendas. Os vendedores nos outros momentos, eles ficavam mais como um atendente, né? Então talvez, se nesse momento tu tem alguém que é o teu recepcionista, teu secretário, a pessoa que está aqui para atender e ajudar a servir teus clientes, ela pode também buscar outras tarefas, né? Ela pode buscar outras funções. E aí eu percebia que era naquele momento, e aquele momento era um momento assim de muita exaustão, porque, sabe, eram aqueles 6 meses que garantiam o sucesso do ano. E se a pessoa que estava ali na frente, que eu confiava a posição, não dava o melhor dela, eu não conseguia ter outros resultados nos outros meses. E aí eu fui percebendo que isso só era uma cultura. E agora a pandemia veio para nos provar que só era uma cultura, né? Porque a gente pode ter aula da onde que a gente quiser. E não precisa começar num determinado período. Tanto que a gente foi para casa, voltou, parou no mês de março, depois voltou. Então, a gente só está baseado numa cultura. E nós, por natureza, nós temos uma dificuldade de mudar as culturas, né? Porque está mais cômodo fazer como nós aprendemos, como sempre foi. E numa das reuniões estratégicas que a gente teve, a gente entendeu que a gente poderia continuar fazendo assim, como nós estávamos fazendo. Trazer alunos naqueles determinados períodos e estaria tudo bem. Só que nós entendemos que nós poderíamos mais. Nós poderíamos muito mais. E ontem eu falei para vocês que toda vez que eu quero entender o que o meu público está interessado em consumir ou está interessado em comprar na minha prestação de serviço, eu posso fazer uma pesquisa e entender o que de fato eles querem. Mas nesse caso, nós fizemos um trabalho diferente. Nós fomos entender o que é tendência. Quais são as tendências para os próximos 6 meses? Naquela área que tu tá. Aí é importante entender. Talvez tudo que tu fez até agora não vai ser o suficiente para levar para o caminho que tu quer. E às vezes quando a gente entende que o que a gente já sabe fazer não é o suficiente, a gente acaba ficando na conformidade. Então talvez eu não vou querer aquilo. Eu vou ficar aqui onde eu já sei que eu posso. E aí eu acabo enterrando os meus talentos, os meus dons naturais.
Antes eu pedi para vocês sentirem o que vocês sentem, né? Quando vocês eram criança, quais eram as brincadeiras que vocês gostavam de fazer quando não tinha ninguém olhando? Ou ninguém botando uma expectativa em vocês? Ninguém observando? Geralmente a nossa prestação de serviço, o nosso servir, está conectado com isso. E a gente foi entender quais são as tendências, porque o mercado está crescendo e está evoluindo muito rápido. Então, quais são as tendências, as possíveis tendências, as novas tendências no mercado que vocês estão inseridos? Ou então no setor que vocês estão inseridos? Eu até vou comentar, né? Deve ter algum... Eu não consigo acompanhar quem está entrando, enfim, mas deve ter alguns dentistas, né, que estão me escutando, que depois vão ter a oportunidade de assistir uma parte desse nosso episódio. Gente, aqui em Santa Rosa está uma quantidade bizarra de consultórios odontológicos. Na terça-feira eu encontrei uma amiga minha que é dentista, ela falou, nossa, Tamara, né, ela veio me encontrar na Repeppers, e está abrindo uma clínica na frente da Repeppers, ela disse, nossa, Tamara, tá tendo dentista por tudo que é lugar. Por quê? Porque tem uma tendência, agora, nesse momento que a gente está vivendo, que não tinha 5 anos atrás. Harmonização facial, botox, todo esse cuidado não existia. Há um tempo atrás, as pessoas iam no dentista só quando elas sentiam dor. Depois elas foram buscar, né, um sorriso legal. Agora elas já conseguem entender que elas querem ter mais do que isso. Então, na área que tu atua hoje, quais são as tendências? O que o mercado está buscando? O que as pessoas querem consumir? Esse foi o primeiro passo que a gente foi ver. O que seria uma tendência? O que seria importante as crianças, os adolescentes e os adultos saberem nos próximos anos? O segundo passo é entender se tem interesse de consumo. Se tem interesse de consumo, acelera o nosso processo. Se não tem, vem o ponto que eu falava para vocês, que é a mudar a cultura. Que talvez, sim, seja o trabalho mais difícil, mas é o trabalho que quando tu vai ensinar as pessoas a fazer e a utilizar esse serviço, tu já vai ter sido uma referência. Talvez tu tenha que trabalhar muito, gerando conteúdo, gastando dinheiro talvez até em treinar pessoas, em marketing, em anúncio, em educação, mas quando isso sair, tu já vai estar sendo fera, né? Vou dar um exemplo para vocês, gente, como tudo é cultura. Nós passamos pela pandemia agora. Ontem eu vi um anúncio, um ex-colega meu tá trabalhando no Delivery Much agora. E eu vi um anúncio de um açaí, eu adoro açaí, né? Eu vi o anúncio e falei, nossa, uma baita de uma promoção, mas eu não sei aproveitar essa promoção ainda. E aí eu mandei um áudio para ele, né? Eu falei, Dudu, cara, me dá o passo a passo aí que eu quero saber como que faz. Para ele, como prestador de serviço e vendendo aquilo, estava claro. Mas para mim, como consumidora, não estava. Então, talvez o negócio de vocês está indo muito bem. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque talvez o negócio de vocês está indo muito bem. Como está indo o negócio desse meu colega. Mas poderia ter muito mais usuários e muito mais pessoas utilizando esse serviço se de fato elas soubessem o passo a passo. Então, vocês estão entendendo, pessoal, que não é só a operação. Não é só ir lá entregar o servir, né? O que eu tenho para entregar para a pessoa. Eu tenho que pensar em toda a volta. Eu tenho que começar a olhar para o meu negócio, não só uma forma interna, na gestão, no marketing, no financeiro, mas eu preciso sair dele e olhar para o meu mercado. Como que estão os outros concorrentes, os outros prestadores de serviço? Como que estão meus clientes, os meus futuros, né, clientes, consumidores? O que eles estão querendo comprar? E eu sei que é difícil fazer esse movimento, mas quando a gente começa a criar esse hábito e essa cultura, a gente vai fazendo de uma forma muito natural. Eu vou entendendo, né? O que tu quer comprar hoje, o que tu gostaria de ter como uma solução. E esse foi o segundo passo. É esse entendimento. Então, no momento que eu consigo ter o entendimento de fato que, ok, o mercado está indo para lá. Esse é o ponto número 1, né? Foi o primeiro entendimento. O mercado está indo para lá. O entendimento número 2, tem interesse em comprar? Se não tem, de que forma que eu vou me posicionar? E, gente, vamos pensar agora, tá? Eu vou trazer para minha realidade, assim, na veia, real, tá? Vamos pensar, há 15 anos atrás, quem que eram as pessoas que falavam inglês? Eram muito poucas. Então, as pessoas realmente tinham interesse de sair de casa para aprender inglês. Hoje, se elas precisam... E elas aprendiam inglês todo, talvez para poder utilizar uma ou duas coisas apenas, né?
Hoje, se a pessoa tem uma necessidade específica, ela chega até a escola e ela fala, eu quero aprender inglês para isso, ok? Então, eu consigo entender que é para algo específico. Ou então, se ela tem uma necessidade muito específica, que é algo muito rápido, ela nem vai comprar o inglês. Ela vai pegar o telefone e vai buscar essa necessidade. Então, eu como prestador de serviço nessa área, eu preciso elevar muito a experiência desse meu cliente para que ele fique comigo. Que eu tenho uma missão para entregar para ele. A missão da Hey Peppers é to make better people. We love to make better people, né? Fazer pessoas melhores. E aí a gente foi entendendo e foi ligando esses pontos. E nós percebemos que só o inglês não seria mais o suficiente. Ah, mas é o inglês que a gente sabe fazer. Nós somos especialistas nisso. Ok, eu entendo. Mas se eu quero dar o próximo passo, e se daqui a 5 anos eu quero ser especialista no que vai estar bombando, eu preciso começar agora. Mesmo que eu não seja a melhor pessoa ainda. Mas eu vou me preparar, eu vou estudar para isso, eu vou começar fazendo, vou ensinar, ou cada um atendendo da maneira que eu já conheço meus clientes, eu já vou oferecer para aqueles que eu sei que possam ter interesse em experimentar esse novo serviço. E aí vem vem os nossos gatilhos, né? Eu vou querer experimentar uma nova, por exemplo, um arquiteto, tem um escritório de arquitetura, quer experimentar um novo tipo de projeto. Eu vou experimentar com aquelas pessoas que são únicas, que são singulares, que gostam do diferente, que gostam da ousadia. E nós, como prestadores de serviço, a gente sabe o perfil dos nossos clientes, né? Então, se eu quero experimentar algo novo, eu já sei para quem que eu vou direcionar. E já uso o gatilho da exclusividade, né? Vai ser exclusivo para 3 projetos. E eu tô com 5 nomes aqui, então eu tô ligando para você, porque eu sei, aí eu uso as características do meu cliente. Você é ousado, gosta de inovação, né? Então, se for um projeto específico em algo que aquele arquiteto ainda não trabalhou, pode utilizar com os clientes determinados. Então eu vou trazendo não só aquilo que eu tenho, mas eu também vou fidelizando o meu cliente. Porque se eu fizer mais do mesmo, logo vai ter várias pessoas fazendo mais do mesmo. E se vocês quiserem ter um termômetro, é bem simples. Pensam quando vocês começaram. Eu sei que tem gente que está aqui que está começando agora. Mas pensam quando vocês começaram o negócio de vocês como prestadores de serviço. Quantas pessoas faziam o que vocês fazem hoje? Para aquelas pessoas que estão há 3 anos já, ou há 5 anos, há 7 anos. Aumentou a quantidade de pessoas fazendo ou diminuiu? Então, provavelmente, a concorrência, ela não vai diminuir. Provavelmente, a concorrência, ela vai se manter ou ela vai aumentar. Muito dificilmente, ela vai diminuir. Ela vai diminuir se for num mercado que estiver morrendo. Mas se for num mercado que estiver evoluindo, ela vai ter uma tendência de evoluir. E aí, a gente fez, para quem acompanha a Hey Peppers, vai lembrar que até 5 anos atrás, nós éramos só uma escola de idiomas. Tanto que nós tínhamos um slogan que se chamava English School, né? English, de inglês, School, é legal. E ele também tem uma dobradinha, né? English School, que é uma escola de inglês, né? E a gente foi mudando. Hoje vocês já não escutam mais o English School, porque nós já entendemos que nós precisamos virar uma escola de inovação bilíngue. E a gente foi fazendo pequenos passos e pequenos movimentos. E quando a gente foi fazendo isso, nós fomos entendendo que o nosso mercado poderia já antes ter sido ainda muito maior. Porque, gente, pensam quantas vezes no nosso negócio somos nós mesmos que limitamos eles. Porque nós entendemos que nós podemos ter sido muito melhor. E me acompanhem e pensem nesse momento no negócio de vocês. Nós só atendíamos pessoas que queriam inglês até 2016. Até o início de 2016, nós só atendíamos pessoas que queriam inglês. Mas tinham muitas pessoas que queriam vir até a Hey Peppers e fazer parte da Hey Peppers, mas que elas não curtiam inglês, ou não viam uma aplicabilidade para inglês. Mas nós não tínhamos como atender, porque nós só éramos uma escola de inglês. E a gente também conseguiu perceber que as pessoas vinham pedir se tinham alguma outra possibilidade de fazer parte da Hey Peppers. E aí, nesse ano de 2016, que a gente começou esse movimento, nós começamos a incluir um curso extra num semestre,
que daí vai ser a prestação de serviço que eu pedi para vocês anotarem. Qual que é a prestação de serviço que vocês entregam hoje? E o que pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 ou daqui a 3? Nós, de uma forma geral, os seres humanos, nós temos assim uma prática de subestimar os nossos resultados e também de achar que se não deu certo no primeiro mês ou no segundo, não vai mais dar certo, né? Nós temos uma dificuldade de persistir e se manter no plano. Hoje, quando eu olho, e as pessoas que estão aqui comigo, que também são da Repeppers e provavelmente já estão mais tempo, elas olham para trás. Gente, em 5 anos, nós criamos 16 novos produtos, 16 novos serviços, né? O produto, quando eu digo, é o material, que é o físico. Talvez você também tenha um produto físico que você vende e a prestação de serviço, que é a entrega, né? E aí a gente começou esse movimento, né? Começou o movimento e nós entendemos que educação financeira era uma habilidade que era importante e que poderia ser exigido, programação, robótica. E nós fomos entendendo quais eram os serviços que poderiam ser vendidos fora de temporada, fora desse período de alta captação, que era para alunos de inglês. E esse é um ponto que, inclusive, é bem importante vocês entenderem. Tem que cuidar porque o que é importante, o que traz maior parte do dinheiro de vocês, né? Lei de Pareto, 80-20. Então, entender o que vai me trazer 80% da minha receita, eu pelo menos me manter 20% em melhoria. Se hoje eu presto serviço, por exemplo, eu sou uma cabeleireira, né? Eu presto serviço de coloração de cabelo como minha especialidade, eu mantenho a minha especialidade fazendo, vai me trazer 80% de resultados e 20% eu continuo mantendo marketing, se eu precisar fazer algum tipo de uma ação, de uma campanha, esses 20% do meu dia eu continuo colocando naquilo que me traz 80% de resultado. E depois eu vou fazer 80% de esforço para começar a ter 20% de cliente. E é normal, é natural isso. Até que as pessoas vão tendo essa nova cultura. E foi assim que a gente fez. E toda vez, gente, que a gente lança um novo produto e um novo serviço, a gente coloca uma meta monstra, né? Por isso dos 500%. A gente coloca uma meta monstra porque são as metas que nos movem. E se eu tenho uma meta louca, uma meta ousada, eu sei que eu preciso buscar essa meta, eu preciso fazer mais esforço, eu preciso contatar com mais pessoas, eu preciso comunicar de formas diferentes, eu preciso fazer naturalmente esse movimento. Então, vamos voltar agora para nós, nessa profissão como prestador de serviço. Ah, Tamara, mas o que eu gosto é de fazer entrega, eu quero ser o artista. Tá tudo bem, mas se tu quer crescer, porque se tu tá aqui agora é porque tu tá buscando algo a mais. Se tu quer crescer, se tu quer ter essa liberdade de tempo, de poder estar viajando e continuar faturando, né? Ou então, de poder trabalhar em diferentes lugares, pode ser uma prestação de serviço, inclusive online, a que tu faz. Tu vai precisar criar uma estrutura. E talvez tu não seja, nesse momento, a pessoa ideal, e não tem problema. Ah, eu não quero pensar em gestão nesse momento. Ok, quem que tu conhece que é alguém que pode te ajudar na gestão do teu negócio? Que é orientado a números, é orientado a metas, que é orientado a pessoas também, porque nós servimos, né? E no momento que eu sirvo, eu tenho que ter um trato legal com pessoas. Quem que é essa pessoa? Ah, não, sou eu mesmo, Tamara, sou eu que quero fazer. Eu quero sair agora, eu entendo que eu quero algo novo para minha vida. Eu quero sair da entrega de prestação de serviços e dar o meu próximo passo, liderando essas pessoas, liderando o meu negócio e liderando o meu desenvolvimento também. Ok, perfeito. Então é legal nós olharmos esse momento para nós como prestadores de serviço e entender que nós podemos ser muito mais do que isso, muito além do que isso. E talvez a galera que precisou de um curso específico, né, para poder fazer sua prestação de serviço, que pode ser até um engenheiro, nós falamos antes de dentista, pode ser um arquiteto. Tem tantas profissões que exigem um curso universitário e não nos ensinam a gestão, não nos ensinam a empreender, nos ensinam a profissão. E aí agora chega um momento que a gente precisa olhar para nós como essa profissão
e entender ok, nós acabamos a nossa formação, nós já estamos executando, nós já estamos no dia a dia. Agora, qual que é o próximo passo que eu preciso dar? Porque eu preciso me mover para o próximo nível. Se eu não estiver crescendo, automaticamente eu estou morrendo. Não existe mais estar parado, né? O mundo está em constante transformação, em constante movimento. E vocês, como donos desse negócio, vocês como donos de vocês mesmos, como prestadores de serviço, precisam entender qual que é o próximo passo que vocês querem dar a partir de agora. Tamara, é fácil fazer 500% em vendas? Se tiver um planejamento bem feito, é. E o que é importante? Tão importante quanto fazer, ontem nós falamos sobre isso, né? É manter, porque senão é um milagre. É uma coincidência. Nossa, foi feito uma vez esse resultado. Não é um resultado consistente. Não é um resultado que vai te manter numa linha de crescimento. É um resultado que vai te manter legal por um período. Que é o que eu falei para vocês. Eu entendi uma necessidade. Junto com as pessoas estratégicas, a gente entendeu uma necessidade. Então, agora é muito importante nós entendermos qual que é a prestação de serviço que vai manter vocês, que vocês já fazem até de olhos fechados, ou já vendem com uma naturalidade. E qual que é o próximo passo que eu preciso dar. Mas é muito importante, agora nesse momento, nós como prestadores de serviços, entender que sim, se a gente quer ter tudo aquilo que a gente falou no início, né, do nosso programa, liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica, eu preciso buscar o próximo nível, para eu não precisar me sentir em alguns momentos emaranhado, né? Eu tô fazendo muitas coisas, tô fazendo tudo. Eu chego em casa exausto, mas o que eu queria era aquela liberdade. Eu entrei para esse negócio buscando a liberdade, mas hoje eu chego em casa muito exausto, trabalho mais do que eu já trabalhava antes. E isso acontece muito. Então agora chega. Agora eu entendo que, ok, talvez eu tenha que fazer por 1 ou 2, 3 meses, mas eu quero montar uma estrutura que vai me levar para o próximo nível. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Coloquem aqui, eu também vou ver o que a galera... Se tem alguém que fez alguma pergunta ou comentou algo nesse sentido. O Adriel colocou Gênia. Tudo bom, Adriel? Ok. Se vocês tiverem alguma pergunta também, galera, e quiserem fazer... Aí, perfeito. Pessoal, então, o meu objetivo da live de hoje é fazer uma retrospectiva e vamos fazer essa conexão. Quando a gente fechou os olhos, lá no início do nosso episódio, quais são os nossos dons naturais? Aquilo que a gente veio realmente para servir, que a gente veio para entregar para as pessoas. Faço essa conexão com o que eu tenho para poder entregar. Depois eu entendo que eu sempre vou precisar, pessoal, dar mais, ou no início fazer essa minha doação para depois ter essa minha entrega, né? Eu não tenho como querer, isso que eu venho falando para vocês. Toda vez que a gente começa os nossos encontros, a gente começa agradecendo tudo que a gente já tem até agora, para depois poder pedir. Porque no momento que eu agradeço, outras coisas vêm. Então, é isso que vocês vão fazer também. Agradecer o que você já tem nesse momento. Esse aqui é uma prestação de serviço que é muito boa para mim. Qual que são as próximas que podem ser? Porque talvez nesse momento tenha algumas coisas que servem, mas elas não vão servir mais por muito tempo, certo? Então, fazer essa conexão com os nossos dons, com os nossos talentos, resgatar aquilo que já é natural. A gente não precisa se... formar uma nova pessoa para poder se encaixar nisso. Olha que maluco, né? Eu falei para vocês que eu tô dando treinamento essa semana e eu vi que tem pessoas que estão comigo aqui que estão no treinamento também. Eu fiz uma pergunta. Quem de vocês aqui tem curso, tem graduação universitária? 10 pessoas levantaram a mão. E na sequência, eu fiz a pergunta. Quem de vocês trabalha na área? Uma pessoa levantou a mão. Uma pessoa levantou a mão. E eu falei, por que isso acontece? Porque todo o tempo nós recebemos esse chamado, né, da cultura, que é o que a gente vem falando. Porque para você ser alguém na vida, você precisa fazer isso. E muitas vezes, nós que somos artistas, né, todos nós temos algum tipo de arte. Prestador de serviço. Pode ser um desenhista, pode ser um músico,
pode ser um maquiador, pode ser um pintor, pode ser um tatuador. Todos nós temos a nossa medicina, só que a gente vai entendendo que para nós sermos reconhecidos, a gente precisa sair dela. Então essa conexão com o que vocês têm de servir, e de repente você está me escutando agora e não seja um prestador de serviço, mas quer se tornar um com aquilo que tu tens. E tu pode sim empreender com essa tua medicina, com aquilo que tu tem para entregar. Então primeiro me conecto com o que eu tenho, eu agradeço o que eu já tenho hoje aos meus clientes, aos meus serviços e olho para o futuro. E vender, gente, 3 vezes mais é algo que quando eu conseguir fazer a conexão com a minha entrega, também vai ser natural. Também vai ser algo que eu vou fazer com uma naturalidade. Vai ter que ter esforço? Sim. Vai ter que ter estratégia. Vai ter que ter um passo a passo. Porque senão vai ser a coincidência que eu falei para vocês. Senão não vai ser um milagre. Aconteceu uma vez. E aconteceu uma vez não funciona. 40% das nossas ações se tornam hábitos. Então é fácil eu pensar, como que está sendo as minhas ações? São ações que estão sendo estratégicas ou ações operacionais? E daí é fácil entender. Se eu estou trabalhando muito na operação e eu não criar uma estratégia, provavelmente daqui a um ano, o que eu estou reclamando hoje, que eu estou sem tempo, que eu estou aqui, tendo que fazer tudo dentro da minha empresa, porque eu sou sozinho, vai ser a mesma história que você vai estar contando. Então, esse momento que a gente está fazendo agora é trazer para a consciência e entender aquilo que tu sempre quis, né? Que tu diz, porque eu quero ter uma liberdade financeira. Prestador de serviço, gente, eu sei, porque essa também era a minha dor. A gente fica sentindo mal quando sai 5 dias de férias. Porque além de eu não ganhar prestando o meu serviço, eu vou estar gastando dinheiro. E aí chega um momento que a gente diz, não é mais isso que eu quero. Eu quero continuar nessa área, eu quero continuar nesse setor, eu quero continuar fazendo isso, mas agora eu quero subir o próximo degrau. Então eu quero sair do meu papel como artista e eu quero ser como líder. E é legal vocês estarem aqui, né? Nós estamos com quase 30 pessoas recebendo esse conteúdo e essa história que eu passei. E eu vou dizer para vocês, toda vez que eu tenho algo que eu busco novo, tanto para fazer ou para realizar, eu acho fantástico falar com pessoas que já passaram por isso. Porque elas já sabem o que funciona e o que não funciona, né? O que dá certo e o que precisa ser feito de forma diferente, ok? O Adriel fala assim, eu acho que o que mais segura o próximo nível é o apego ao controle absoluto de todas as funções da empresa. Gente, e essa é a maior ilusão. O que a gente controla? Nós não controlamos nada, né? Se a gente pensar, o que a gente controla? Veio a pandemia, a gente conseguiu controlar algo? Não. Quando dá, sei lá, qualquer problema, início de um atentado, de uma guerra, de qualquer coisa, a gente não consegue controlar a economia. Gente, vamos ser bem sinceros, né? A gente não consegue nem controlar nós mesmos. Eu sei que vários de vocês se propuseram a fazer os 21 dias comigo. E eu já recebi a mensagem de alguns, eu fui o primeiro e segundo dia, depois eu quis dormir um pouco mais. Se nem eu me governo, como que eu vou controlar os outros? Então, a gente precisa sair. E às vezes, o que o Adriel falou faz muito sentido. E às vezes a gente tem a falsa ilusão, Adriel, achando que nós fizemos melhor do que ninguém. E aí a gente fica olhando para o pequeno, aquilo que a gente já tem, e esquece todo a volta. As pessoas dizem, agora eu tô com o meu foco, né? Eu tenho uma brincadeira que eu faço de, galera, olha aqui na minha mão, né? Coloca o teu foco aqui na minha mão. Quando a pessoa diz assim, o que tá vendo? Tá vendo a mão, né? Tá vendo a mão, mas se for ver ao redor, consegue ver o relógio, a pulseira, consegue ver um pouco da minha face, dos fundos. Então, a gente vai ter um momento que a gente vai colocar mais energia em algo. Só que talvez esse algo não vai nos alimentar ou nos sustentar por muito tempo. Então, é uma reflexão, porque aqui tem pessoas de diversos lugares. E isso pode ser aplicado em diversos lugares. Eu fiz um trabalho numa empresa que também é prestação de serviço e que trabalha com beleza e com bem-estar. E todo mundo busca, talvez não tá com a grana agora, ou tem uma outra prioridade, mas todo mundo quer um bem-estar, né? Todo mundo quer ser cuidado, todo mundo quer ter um momento de relaxamento, um momento para si. E aí podem ter vários fatores externos, porque eu tenho meus filhos, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho isso e tenho aquilo. Então, no momento que a gente vai entendendo que a gente não controla todas as tarefas dos outros, a gente entende o que eu posso fazer nesse momento.
nas condições que eu tenho. E a gente não vai conseguir controlar o nosso negócio. Nós temos que escolher as pessoas certas para estarem conosco. E aí o negócio flui, né? Eu não sou tão bom em números, por exemplo. Posso não ser. Se eu não for tão boa em números, eu chamo alguém que pode ser. E, gente, todos não precisam ser sócios, né? Eu posso contratar um tipo de consultoria, eu posso ter uma assessoria. Talvez até o meu escritório contábil pode me ajudar. Então, existem formas de você, prestador de serviço, não só vender 3 vezes mais, ou então ter um resultado recorde de um faturamento de 500%. Você não precisa fazer tudo sozinho. Você precisa sair do papel de artista para conseguir ser o estrategista, para conseguir crescer e atingir tudo aquilo que tu busca, que é essa tua liberdade, esse teu tempo, enfim, para poder realizar, curtir o tempo com a família, fazer as outras coisas. E tem muitas pessoas querendo estar no papel de vocês. Então, é só entender quem são as pessoas que têm os mesmos valores, quem são as pessoas que têm a mesma entrega, ou entrega parecida, ou talvez até melhor, ou não tão boa quanto a de vocês. Cada um vai ter a sua necessidade para entender. Porque eu, prestador de serviço, talvez cheguei num ponto que isso está muito na minha conveniência, está muito na minha zona de conforto. É muito bom? É muito bom, mas já não basta mais. E aí eu subo para o próximo nível. Certo, pessoal? A Kelly falou que fazem 2 anos que ela entendeu isso e que foi libertador. Eu participei de todo esse processo da Kelly. Olha, eu acho que até eu vou trazer a Kelly para fazer uma live com vocês aí, galera, para contar os resultados dela. E é impressionante, para quem convive, quem conhece a história da Kelly, poder ter. E eu lembro que quando a Kelly começou a empreender, ela dizia que ela queria ter liberdade de tempo, né? Na verdade, quando eu conheci a Kelly como empreendedora e prestadora de serviço, ela ainda nem pensava na liberdade de tempo. Mas eu fiz uma atividade com ela, que se ela pudesse ter, ser ou fazer qualquer coisa, aí a liberdade de tempo passou a aparecer. Então, se eu quero ter essa liberdade de tempo, não adianta eu ficar desejando ela, deitar no sofá e dizer, vem a liberdade. Ela não vai vir, eu tenho que fazer uma estratégia. E a Kelly fez um passo a passo. Eu acompanhei a Kelly no passo a passo, na execução do passo a passo dela, e realmente, né, ela tem um resultado muito legal. Certo, pessoal? Desejo para vocês, espero ter contribuído verdadeiramente, desejo para vocês uma excelente e abençoada sexta-feira, que vocês possam chegar e servir todas as pessoas que se conectarem até vocês, e que vocês podem buscar também a conexão com as pessoas que até agora ainda não chegaram, para que vocês consigam ter resultados que vocês ainda não tiveram. Então, um beijo grande, uma excelente sexta-feira, e nós nos vemos aqui amanhã às 6h58. Até mais, ótimo dia, pessoal!